Cadê? Entre ao vivo. Fala, fofas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há apenas 400 bilhões de anos. Hoje nós estamos na terceira parte dessa semana sobre as quedas infinitas. A gente vai falar hoje sobre a parte da economia e nós vamos chamar o Igor Delamey daqui a alguns minutos para ele dar um direcionamento para a gente sobre a questão do discurso do Powell, né? Todo dia eu acordo pensando no Powell, nesse segundo semestre, né? Então nós estamos num movimento de baixa, que já era esperado pela gente, pelo menos aqui deste canal, indo contra toda a maré de novos influenciadores que acreditam em alta infinito o tempo todo para crescer os seus canais, anti da verdade, né? E a gente estamos dando debraçadas aqui no ensino de educação sobre criptomoedas brasileiro, principalmente fatores macroeconômicos ligados que interferem sim no mercado de criptomoedas, justamente o oposto do que muitos acreditam, tá? Então, a gente vive com a realidade, e a realidade é dura, a realidade é dura, ela dói às vezes, mas ela é necessária. A realidade é necessária, tá? Bom, então todo mundo está esperando aí o pronunciamento do presidente Powell, que vai acontecer hoje às 11 horas. Vai rolar a tradução ao vivo no canal do Igor Moonstock, ok? E tá todo mundo atento à possibilidade dele falar sobre a necessidade de mais elevação da taxa de juros, o que pode trazer um certo período aí de queda, de continuação de baixa no mercado tradicional, que vai afetar, inclusive o nosso mercado também. Então, o discurso do Powell, tá todo mundo atento, daqui a 55 minutos começa, lá no canal do Igor Moodstock, vocês vão ver, ele vai traduzir ao vivo para vocês, beleza? Vamos lá. E ele vai usar aqui o estúdio aqui para fazer a gravação, tá? Então, pessoal, basicamente, qual é a realidade hoje, né? A realidade hoje é o seguinte: a quantidade de bitcoins destinados dentro de corretoras está caindo sempre, né? Então, sempre, já faz muitos anos, que menos bitcoins estão disponíveis em corretoras para serem negociados. Muita gente não entende, mas a cada ano que passa, vai ter menos bitcoins disponíveis. E hoje o Bitcoin ele é o principal ativo que provavelmente vai encontrar uma alta, que vai ser o primeiro que vai ter uma forte alta ante outras altcoins. Então muita gente gosta de focar nas altcoins, né? Mas tem que lembrar que a cada ano que passa o Bitcoin, ele fica muito mais difícil de ser encontrado, difícil de ser, vamos dizer assim, não tem disponibilidade no mercado. Então, no momento que a alta começar, o primeiro ativo que vai subir forte vai ser o Bitcoin. E dependendo, né, de quanto de dólares vai entrar na economia nos próximos meses, principalmente depois que a gente passar desse período de contração, esse período de recessão, esse período de eh, diminuição de dólares na economia real, mais a gente vai ter uma disparada de alta quando o mercado virar. Então isso aqui é interessante, que é o seguinte: mesmo com o mercado em queda, o mercado tendo essa alta de 100%, a quantidade de bitcoins disponíveis para serem negociados no mercado só cai dia após dia, mesmo nos bull markets anteriores, ó. Só para vocês terem ideia, em 2020, agosto de 2020, 3 anos atrás, tá? 3 anos atrás, existiam quase 3 milhões de bitcoins circulantes para serem negociados. Hoje nós temos apenas 2 milhões de unidades de Bitcoin, tá? Então a gente pode levar em consideração que a cada 4 anos, talvez no próximo ciclo de alta vai ter o quê? 1 milhão, talvez 1,5 milhão. Então isso que é interessante vocês levarem em consideração, beleza? Outra coisa importante, quantidade de dólares disponíveis para serem trocados por Bitcoin nas corretoras, caindo, tá? Por quê? Porque está acontecendo uma escassez de dólar, liquidez. Não tem liquidez no mercado de criptomoedas. Por isso que ele está caindo, por isso que eu acredito em mais queda pela frente, e por isso que eu acho que o Bitcoin ainda vai testar os níveis de 22 mil dólares no curto prazo e 19 mil dólares no médio prazo. 19.800 talvez seja o fundo verdadeiro do Bitcoin. Porém, as pessoas, como elas duvidam da capacidade do mercado,
cair, às vezes acontece um crash que sim poderia levar o Bitcoin a 16, 15 mil, 12 mil, 9 mil dólares, enfim, aquele crash rapidão, que é a última grande queda antes do mercado fazer a reversão majoritária de tendência, né? Então eu vou puxar aqui o gráfico, a gente vai falar de novo, sendo enfático em relação a isso. VIX, volatilidade subindo, pessoal. Então, volatilidade subindo significa que o mercado vai começar a acelerar, né? Eu utilizo o VIX como uma medida de aceleração. Então, por exemplo, se a tendência é de alta e o VIX sobe, as barras começam a ficar muito grandes e a gente tem aquele bull market violento. Se o VIX sobe e a tendência do Bitcoin é de baixa, a gente começa a acelerar a queda do mercado de criptomoedas, a gente começa a acelerar a queda do Bitcoin, Ethereum e assim por diante. Então o VIX ele está próximo de romper uma importante resistência nessa região aqui dos 20, e quando ele estoura, cara, é aquele momento em que dá aqueles ralis de queda, ou aqueles ralis de alta, e aí você tem que usar isso aqui como um acelerômetro, tá? Então quando ele está com o volume baixo, a volatilidade baixa, no SP 500 geralmente significa que as pessoas estão com medo de operar, ou medo de assumir risco, e também estão com baixo volume de negociação, tá? Mas quando ele acelera, aumenta o volume, é como se pisasse no acelerador. Acontece, nós estamos pisando no acelerador desse carro para ir para cima ou para ir para baixo. No momento, nós estamos acelerando para ir para a ladeira, tá? Então, acelerando para baixo. A gente tá apertando o acelerômetro para baixo. Então, a gente tem com o carro indo na direção de baixo. Então, a gente está perdendo valor de mercado, né? Então, agora eu ainda acho que nós vamos usar a média de 400 semanas como a principal média para encontrar o fundo verdadeiro do mercado de cripto nesse segundo semestre. Então, ao longo das semanas, né, mostrando aqui, ó, a tendência de baixa foi retomada, tá vendo? Nós temos um potencial de ver o mercado de criptomoedas perdendo semanas após semanas. Lógico que vai ter movimentos, vai ter semanas em que o mercado vai subir, porque ele vai cair primeiro, né, ele vai fazer pullback para continuar caindo, então esse pullback é nada mais nada menos que uma alta, então terão alguns períodos de alta, e o suporte está, na minha concepção, aqui abaixo dos 700 bi, tá? Pode ir mais baixo que isso, com certeza pode ir mais baixo que isso. Se tiver crash, por exemplo, aqui, ó, teve crash aqui, ó, em 2018, aqui que o Bitcoin teve uma queda violenta. Aqui é a mesma coisa, o covidão, né? Esses crashes aqui são normais. Então, eu gosto muito de entrar no mercado depois de um grande crash, porque o crash geralmente é onde ele elimina todos os vendedores no máximo possível. Onde está a maior barreira de pessoas especulando em alta infinita? 12K no Bitcoin, no Ethereum 500 dólares por unidade. Então ele poderia crashar para esses valores, e aí sim seria a última oportunidade da vida de comprar nessa região, principalmente num crash, tá? Crash nada mais é do que uma limpeza de ordens de pessoas que estão apostando em alta em um determinado ativo, que estão com liquidez price num determinado ponto, ou que estão com stop loss em determinado ponto, certo? Então stops longos é o período em que acontece a busca dos stops longos e dos liquidez price longos, tá? É a limpeza final dos apostadores de baixo. Não tendo mais pessoas acreditando em alta, aliás, aí o mercado começa a subir. Então, quando ele dá a limpada das pessoas que acreditam em alta, ele tira todo mundo que acredita em alta, né? Ele tira a fé de todo mundo, aí o mercado começa a subir. Aí ele começa a formar fundo e começa a subir. Então eu tô ansioso para que nesse segundo semestre, em algum momento, em algum mês, não sei se vai ser novembro, dezembro, outubro, enfim, em algum momento desse período entre agosto a março e abril do ano que vem, nós vamos ter, na minha opinião, um crash ou um dia direcional mais forte, que vai ser a última limpada das pessoas que estão vendendo, e aí só vai sobrar os compradores do mercado e vai tirar a fé de muita gente, tá? Então, basicamente é isso. Fora isso, eu queria só comentar sobre o DXY, que segue subindo. Vai romper provavelmente uma importante resistência. Dólar quando sobe, tira a liquidez do mercado de criptomoedas. Foco no dólar, foco em bônus de longo prazo, principalmente 10 anos de longuíssimo prazo. Começa a ficar interessante, as pessoas, os investidores mais tradicionais começam a aportar, tiram do risco, né, tiram das ações, começam a realizar os lucros do primeiro semestre, porque primeiro semestre o mercado subiu, e eles começam a procurar por proteção ou por investimentos mais tradicional,
tradicionais com retornos interessantes, né. Então a mesma coisa, pessoal, a média 400 ela vai servir, na minha opinião, como fundo do dólar, só que assim, tem tudo isso aqui para acontecer ainda, ó, né. Ele tende a subir primeiro, buscar uma das retrações de Fibonacci, tá, para depois trazer queda, né. Em caso de recessão, supera a máxima dos 109.000 pontos. Em caso de apenas retração para depois cair, desvalorizar o dólar e o mercado de cripto subir, basicamente ele tende a buscar uma das retrações de Fibo aqui e vir aqui embaixo na média 400, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, Amazon caindo, Google caindo, Amazon derretendo 2% em 24 horas, Google derretendo 2%. Parece que aquela narrativa da inteligência artificial não foi forte o suficiente para manter a alta para o segundo semestre. É o que eu estava esperando mesmo, queda infinita, tá? E basicamente é isso. Eu acho que e o principal, né, pessoal? O principal que mais vai alterar, afetar um movimento de alta do Bitcoin, né, que está impedindo o movimento de alta do Bitcoin é isso daqui, tá? É a quantidade do M2 disponível no mercado, tá? É um mercado insolvente e poucas pessoas querendo comprar. Então aqui estão as reservas em dólar no total geral, o M2 Money Stock, e nós temos aí ele também fazendo pivô de baixa ainda por enquanto. Então, se a tendência é o money continuar caindo por mais tempo, por mais algumas semanas e alguns meses, nós temos Bitcoin e criptomoedas ficando mais insolventes e com mais insolvência direção de baixa. Então não tem dúvida nenhuma que o mercado, na minha opinião, vai cair mais nas próximas semanas, tá? Vou mudar de opinião conforme a necessidade, se do nada, do dia para o outro, se hoje no pronunciamento do Powell ele der falar alguma coisa sobre, de novo, sobre pouso suave, a gente pode até falar: "Não, pode acontecer da queda não ser tão profunda e duradoura quanto a gente pensa". Mas por enquanto queda infinita para o mercado de risco, tá? E eu vou chamar agora nosso querido Igor Mundstock para comentar então sobre fala Igor da massa. Essa coisa do soft landing é bacana, sabe por quê? Por quê? Porque muita gente fala de soft landing, hard landing, mas agora temos um terceiro cenário, né? Sim. Um cenário em que aparentemente a economia americana está reacelerando, ótimo do ponto de vista de atividade, mas pode ser péssimo para a questão da inflação. Então hoje a gente precisa acompanhar o que eles acham sobre a taxa de juro neutra, se esse assunto vai ser debatido ou não. Talvez seja o ponto mais importante do dia. Segundo, será que o Fed pode alterar a meta de inflação? Eu duvido, porque todas as vezes que ele foi questionado sobre esse assunto, nas transmissões, ele negou. Não, nós não vamos. E foi assim, muito rápido a resposta dele, porque eles não querem colocar em risco a credibilidade do Fed, o restinho de credibilidade que eles ainda têm. Eu quero saber o que eles querem falar sobre a aceleração da atividade, tá? Alguns membros do Fed já falaram que existem sinais de reaceleração, ok? Entretanto, isso pode ser inflacionário, levando a mais ajustes na frente na política monetária, principalmente em novembro, tá? A princípio, em setembro, o mercado não acredita em mais alta. Depois, em novembro, pode acontecer, tá? Até lá, vários indicadores serão divulgados, ok? Será que ele vai ser hawkish ou dovish? É a grande pergunta, porque ultimamente, aí nesses últimos 3 semanas, os juros longos subiram pra caramba, né? O juro real subiu pra caramba. E isso vai ter um peso sobre a atividade econômica mais para frente. As taxas hipotecárias de 30 anos são as maiores desde 2000, eu acho, 2000 ou 2001. Uhum. Então isso tudo vai ter um custo daqui a pouco, ok? Então seriam esses os assuntos, né? Sim. Eu tô ansioso para esse pronunciamento, porque vai dar uma direção interessante, mas eu acho que vai vir em pedrada aí. Hoje é sexta-feira, né? Então, ou o mercado vai reagir muito bem ou muito mal. Mas vai reagir muito mal. Sexta-feira é assim. Vai reagir muito mal. E aí a gente vai ver daqui a pouco. Agora às 11 horas, né? Vai começar. Eu espero que reaja muito mal. Primeiro porque eu tô shortado. Aí já começa a virar torcida, né? Virou torcida, fudeu. E Então, aí a gente vai ver daqui a pouco. vamos ver Vai se. ser. Eu acredito em queda forte. E o pessoal perguntou quando é que a gente vai Assumir o fazer o relacionamento. lançamento, fudeu, cara. Eles te perguntaram a mesma coisa pro Orlando. Nós vamos Então. fazer um trisal, então. Vai ser eu, tu e o Orlando. Mas eu não gosto de dividir. Mas o Orlando é magro, e tu gosta de gente magra.
Tu não gosta de dividir? Não, eu gosto de dividir. Tu é monogâmico? É, exatamente. Se tu entrar no Tinder hoje vai estar escrito monogâmico. Vai tá lá. Monogamia. Monogamia. Tá, e qual é o teu perfil? Como Ah, é que é o nome? Perfil de personalidade. personalidade? É, Ah, primeiro que para descobrir a personalidade demora tempo, né? exatamente. Demora muito tempo. Não é bem assim. Você vai primeiro conversando, depois vai descobrindo. Exatamente. É. E aí pode errar, né? Exatamente. Tempos depois pode errar. Eu acho engraçado o cara falar assim, torcedor é foda. Eu também acho. Não dá pra torcer. Mas dá pra. Tu tem que ter uma direção. Por exemplo, tu tem que acreditar em algo. Por exemplo, é a diferença de torcer, digamos assim, vou ficar na frente do PC o dia inteiro olhando o gráfico, não um tarado, e ficar torcendo. Não. Se não acontecer, eu pego o stop, fecho a operação e tá tudo certo. Tem que aceitar a ruína também. Tem que aceitar que tu não manda no mercado, né? Hum. Então eu acredito em queda por causa das minhas teses, mas eu tenho uma direção. Eu preciso ter um direcionamento. Se eu fosse acreditar em alto, eu ia colocar, vender a minha casa aqui, ó. Eu ia transformar tudo em BTC. Mas não é assim que funciona. Eu tenho que gerenciar risco, não adianta. Eu tenho um alvo de saída, né? Caso não acerte a operação, ou caso hoje o pai venha todo otimista. Eu brinco que ele transa às vezes com a Janet Yellen, né? E eles inventam umas coisas. E aí, que nem aquela janela de empréstimo que eles abriram, lá para os bancos não quebrar. O que que tu achou daquilo lá, daquele movimento que eles fizeram? Porque aquilo foi a primeira vez na história que fizeram. Cara, todas as ações que eles fizeram em março para não ter um risco sistêmico, né, de crise bancária, foram super eficazes, né? Sim, Porque poderia ser algo muito pior, muito pior. A corrida dos bancos do SVB foi a mais rápida da história, né? Foram 2 dias, se eu não me engano. sim, Então, hoje a velocidade das coisas é tão elevada que os bancos centrais, eles, no caso ali em março, eles foram muito bem. Foram muito bem. O Fed foi muito bem. sim, Porque poderia acontecer algo muito pior. E aí, no caso, essa janela ali, ela ajudou bastante, né? sim. Hoje eu e o Igor Delamay, a gente tava tomando café bem cedo e a gente falou sobre criar o reality show. Como é o nome? Seria aí uma mansão, Mansão dos Traders. é, A gente convida 10 pessoas. Pra entrar na mansão dos traders tem que pagar R$ 100.000 e a gente filma tudo. E deixa 6 meses de reality show. a galera não sabe, tá? Mas eu, quando morava em São Paulo, eu tinha uma república. Eu aluguei uma casa em São Paulo, eu alugava os quartos, era só trader que morava com a gente. Eu nunca cresci tanto na minha vida do que naquele período. Porque a gente falava de mercado todos os dias. Sim. Acordava falando de mercado, almoçava falando de mercado, ia dormir pensando em É tipo o mercado. que a gente tá fazendo hoje, né? Exatamente. Aqui, no caso, é isso. A gente fala direto sobre isso. A gente não fala só sobre isso, né? Mas a gente fala direto sobre isso. E aí, putz, eu falava sobre economia, eu falava sobre investimentos. Eu tinha muita ideia, assim como hoje, quando eu faço vídeos e converso com vocês, a gente vai tendo muita ideia, né? Você vai digerindo os assuntos e vai pensando e vai criando aí as teorias, né? Tilandrão. Não é que eu achei engraçado que parecia a cabeça quadrada aqui. Fala, Tilandrão. Não, Ah, tá. Achei que chegou alguém. só vim olhar o Igão, o estiloso, tomando Ah, tá. café. Ó, filma aí, faz os bastidores aí, Tilandrão, que o pessoal adora ver Ele não bastidor. conseguiu fazer aquele charme dele tomando café. Ah, agora Ah, não, não. acabou. É que ele dobra a perninha, que vocês não estão vendo que ele dobra a Não, perninha estileira eu aqui. não consigo ficar É uma sentado. estileira. Ah, só muda o lado da Eu câmera. não consigo ficar sentado assim, cara. O Igão é muito estiloso, cara. Tá aí, tio Igor. E aí é o seguinte. É, o que que tu aprendeu na época que tu tava lá com os traders? Cara, primeiro que ali em fevereiro de 2020 começaram a acontecer coisas no mercado interbancário americano que a gente debatia e foi o primeiro motivo para acreditar que algo poderia acontecer com o mercado americano. Aí depois, em março e abril, quando estourou tudo e as bolsas derreteram. Ah, eu tenho uma história muito boa. Nós estávamos em Tu tem casa, muitas histórias. nós estávamos em casa, eu gosto de dormir depois do almoço, né? E aí um amigo meu bateu na porta e disse: Igor, tem alguma coisa acontecendo. Eu disse, como assim? Os juros de 30 anos dos Estados Unidos estão caindo 30%. Hum, Os juros de 20 anos estão caindo 30%. Os juros de 10 anos estão negativos. Eu digo, porra, não, só um pouquinho, tem uma coisa acontecendo. E nessa época a gente já falava em apostar contra o mercado americano. Ou contra o mercado brasileiro ou o mercado total.
Sim. Aí eu fiquei sentado assim na cama pensando, cara, nós temos que abrir short. Nós temos que comprar put de Ibovespa. Uhum. E ele ficou olhando para mim, é verdade, né? Aí no celular abrimos ali a corretora, o BTG, encontrei umas puts, ia comprar assim de 100 em 100. Eu digo, cara, o que que nós estamos fazendo aqui? Nós temos que ir pro escritório. Nós saímos correndo de casa. Nós morávamos a 900 metros do escritório. Nós saímos correndo de casa. As pessoas caminhando na rua tranquilamente. Tá tudo Vocês certo. correndo. E nós prevendo o caos. Nós prevendo o caos. Galera, vocês vão tudo se fuder daqui a pouco, tá entendendo? Nós saímos correndo, literalmente. Todo mundo tranquilo na rua, ali em São Paulo. Chegamos no escritório. Eu fui o maior comprador de put, de uma put específica do mercado. O maior trader do BTG. E aí, naquele mesmo dia, essa put saiu de 50 centavos para R$ 1. No dia seguinte, de R$ 1 para 2 e de 2 para 5. Cacete. E aí nós vendemos a 5 e foi para R$ 25 a opção. Meu Deus, Foi para cara. 25. Cara, de 50 centavos para 25 é um percentual de quanto? Não, acho que é uns 10 mil%, se eu não me engano. Cruz, velho. É BOVA P825, eu nunca vou esquecer. Caralho, ó, BOVA viu? P- Como é bom. Era o BOVA P825, ou seja, eu esperava que o BOVA 11 caísse para R$ 82. Isso daria um Ibovespa a 85 mil pontos. Na época estava 110, ele foi para 60 e poucos. Caralho, tu tá louco, velho. É. É tipo, tu opera a favor da queda do mercado e a valorização da put. E aí, Tá como falando eu aí. te falei, quando o mercado caiu, os bancos centrais começaram a imprimir grana. Na época eu não entendia nada de criptos, eu não entendo muita coisa, mas eu sei que hoje, se eu conversar contigo, eu consigo comprar Sim. em meia hora. Na época, quando os bancos centrais começaram a imprimir dinheiro, eu conheço política monetária, é o assunto que eu mais adoro, tanto é que eu sempre faço as traduções para vocês. É o assunto que eu mais adoro. Eu sabia que quando eles imprimissem grana, todos os ativos iam subir. A gente chama isso de inflação de ativos, É, né? na época eu não sabia. E aí, Na época eu não conhecia de nada de economia. isso gera o quê? Um momento de euforia muito grande. Exato. Qual é o ativo mais especulativo que tem? Quais são os ativos mais especulativos? Eu sabia que era cripto. É cripto. Então eu sabia que criptos ia ser assim, uma paulada muito forte. Mas como eu não entendia como funcionava, eu tinha medo de me expor, eu fiquei fora. Sim. Então eu comprei as ações, né? Ações do Brasil, não tinha nada nos Estados Unidos ainda. E foi lindo, foi maravilhoso. Mas eu sabia que cripto ia ser uma paulada. Só que eu não tinha o conhecimento. Então percebam, eu tinha o conhecimento de política monetária, Sim. eu não tinha de criptos. Hoje, se eu converso contigo, eu tenho um Ah. conhecimento, você tem outro, acabou. Sim, é uma troca de WhatsApp e já era. Já era. É, nunca mais vai acontecer de eu perder uma oportunidade dessa. Nunca mais. É. Nunca mais. Isso aí não, isso aí é muito bom, cara. Eu quero somar conhecimento assim. A gente vai lançar então a mansão dos traders. Vamos pegar os seguidores mais fiéis aí, os seguidores que já fizeram uns pila. Cada um entra com 20k dólar e a gente faz um reality show na internet brasileira. Mansão dos traders. É que nem a mansão do Toguro. Aí, eu não sei, eles botam umas mulheres de vez em quando no meio da mansão. Ah, não sei. Essas mansão fitness eu sei que eles botam umas mulheres aleatórias, fazem uns treinos. Cara, na verdade eu não sei como que o. Porque assim, o nosso trabalho sempre tem uma novidade. Cara, cripto sempre tem alguma bobagem pra falar. Alguma coisa nova, algum token que eu tenho que obrigar as pessoas a não comprar e brigar com eles. Mas, por exemplo, no mercado fitness eu não consigo entender, cara, porque os caras falam sobre treino. Aí eles têm um podcast inteiro, cara, e bomba aquela merda. Tem 700 mil pessoas assistindo cada episódio. E é sempre a mesma merda. É whey, é treino. Não tem muita. Não tem como inventar uma parada diferente. O mercado tá se mudando, né? Cara, o mercado ainda tá muito aquém ainda. Tipo assim, o mercado ainda tem muito potencial de crescimento, isso que eu quero dizer. Sim. Por exemplo, a mansão dos traders teria muito mais assunto que porra de treino. É que eu acho que é o convívio, né? Sim. Porque eu acho que é legal gravar o convívio. Eu acho que é isso que as pessoas gostam, elas gostam de ver o convívio. Né? Eles gostam daquela resenha que a gente fez ontem. Isso é. Cara, eu tava pensando, eu vou lançar o Fofa Podcast em janeiro. O Fala Fofa Podcast vai ficar pronto em janeiro. Porque eu vou viajar agora pra Itália em setembro, ficar um mês na Itália. Aí eu volto em outubro. Então, de outubro até janeiro, eu vou deixar tudo pronto lá do podcast. Aí no podcast tu disse que tu ia falar alguma coisa que tu só vai falar uma vez, Tá. de forma exclusiva. Porque eu tenho um monte de história que eu não gosto de compartilhar, assim. Eu acho que quanto mais eu compartilho a minha história, Pior. menos valor ela tem, né? É. Então eu tenho um monte de histórias que nem essa que eu contei do casarão ali, que eu nunca comentei,
que eu prometi que eu vou contar só uma vez na minha vida, num podcast. Eu não sei qual podcast vai ser. Se for o teu, é o teu e acabou. Não falo mais. Exatamente. Ó, fica a dica. Podcasters do Brasil. É, porque já seria bom, né? Não. Eu já tô curioso. Não, uma das histórias vai ter que deixar reservada pra nós. Não, claro. Porque tem muita história. Não, eu tenho bastante história. Eu gosto de contar história. Exatamente. Ó, o Pedro Crespo falou a verdade. Augusto viaja é o melhor indicador. É porque toda vez que viaja o mercado desaba, mano. Todas as vezes que eu viajei, o mercado desabou. Foi o fim do bull market, lá em novembro de... Quando eu tava no Egito e em Dubai, que eu fiquei um mês também fora. Cara, o mercado tava só subindo. Chegou 15 de novembro, queda. Queda infinita. E desde lá a gente tá só caindo. Semana passada você tava viajando também. Semana passada, viajando, realizei. E o pior que eu já sei desse indicador, aí eu vou lá, shorto, abro o short e vou viajar. Então, assim, eu vou viajar. Por exemplo, eu quase não ia mais viajar agora. Eu ia empurrar essa viagem mais pra frente. Mas eu decidi viajar porque eu pensei assim, não, eu vou viajar porque eu quero que o mercado derreta. Eu tô com muito short aberto aqui que tá demorando pra fechar, alguns. Então eu vou viajar. Vai cair, vai desabar. Então, setembro é queda infinita até algum momento. Depois vai começar a ter o pullback já. É que as pessoas não entendem de tendência, né? Principalmente o iniciante. Mas, pessoal, eu vou fechar aqui porque o Igor Delamey, a gente vai preparar a live dele aqui. Vocês vão agora no canal lá do Igor, @Igor Moonstock. Nós vamos estar lá. Principalmente o Igor vai fazer a tradução do FED. Eu não posso estar junto para não atrapalhar ele, a concentração. Mas aí ele Vai ser difícil. ele vai estar aqui no estúdio aqui do Mansão Mansão dos Traders. O Rooftop dos Traders. Rooftop dos Trades. Rooftop dos Trades, pô. Rooftop dos Trades, pau na máquina. Chupa Toguro. Um abraço. Casa dos Artistas. Isso é tudo pro saco. Como é que é? Big Brother, A Fazenda, sei lá o que tem de reality show inútil aí. Certo, povo? Tamo junto, hein? Um abração. Falou.